O Politizando vai começar agora na eleição de 2024. Eu estou muito feliz. Antes de a gente falar um pouco mais sobre o nosso tema, eu quero dizer que o Politizando é um programa que é uma realização. Eu já tive um quadro do Politizando. Eu, quando era professora universitária, quando eu comecei a falar sobre política, principalmente levando para a população, foi através da minha fanpage que eu tinha do Politizando, onde eu escrevia artigos científicos, artigo de opinião, eu publicava, e aí dessa forma eu me sentia mais próxima das pessoas para justamente levar a política de uma maneira educativa. Pensando nessa eleição de 2024, com toda a nossa equipe, baseado em tantas conversas e discussões, o Politizando está de volta. E você vai acompanhar esse quadro, esse programa, que ele vai estar sendo transmitido, pelo YouTube do Convergente. E para a gente começar estreando aqui, eu estou recebendo o vereador Diego Afonso. Bem-vindo. Obrigado, Eric. Eu queria agradecer aqui toda a tua equipe, principalmente Politizando. Esse programa, como você mesmo já disse, já nasce da sua vida acadêmica, uma realização pessoal sua, e para mim está retornando nesse grande projeto e programa que é o Politizando, é uma honra. Portanto, eu estou à disposição nesse momento que nós estamos de recesso e nós estamos prestando conta de tudo que nós fizemos na Câmara Municipal de Manaus em defesa do povo da nossa cidade. Vamos aproveitar agora, falar de política agora de uma forma muito descomplicada. Principalmente quando eu converso com o nosso jornalista do Convergente, quando eu faço essas dobradinhas, baseado também em várias pesquisas que eu já realizei. Eu trabalho com pesquisa qualitativa, por todas as experiências que eu adquiri e que estou ainda adquirindo, nessa seara da comunicação e precisamente de política. E uma coisa que me deixou muito incomodada é que quando eu vou à rua, quando eu converso com as pessoas, grande parte da população não sabe o que um vereador faz. Qual é a competência? O outro ponto é que as pessoas, elas confundem, o que é do município, competência, e o que é competência do Estado. Então, para isso, você estreando aqui o Politizando, eu quero saber se você está por dentro também, porque também tem vereador que não sabe. A gente já viu pautas polêmicas lá na CMM, onde a gente ficou, nossa, eu mesmo já fico às vezes sem palavras. Então, o que um vereador faz? Érica, um vereador, ele produz lei, Ele é um exímio legislador e eu fico muito à vontade para você de me ficar aí, e tentar aí de uma forma bem educativa, quer dizer, e o principal e a segunda principal função de vereador é fiscalizar, E se ele fiscaliza bem o executivo municipal, o recurso público é aplicado com a qualidade, com eficiência e aqueles serviços públicos melhoram. Então, se o vereador legisla em favor da população, e aí a gente tem alguns pilares, Eu defendo muito a geração de emprego e renda, a cultura, o esporte, o lazer, e sempre vou fiscalizar cada recurso público, cada emenda que o vereador tem, de aplicar, de emendar, como também de aprovar o orçamento, que é o grande detentor aí do recurso que cada pasta vai ter durante aquele ano legislativo para ser executado. Uma vez o Convergente fez uma matéria falando sobre projetos de lei. E aí o Sassá, que é vereador do CMM, foi um que menos fez projeto de lei. Mas aí ele mandou uma resposta, porque a gente entra em contato, com certeza, para ter o retorno. E ele disse que essa não é apenas uma função e que ele sempre está ativamente na comunidade. Eu quero saber de você. Existe, o que é mais relevante? Estar com a comunidade, fazer projeto de lei, fiscalizar. Qual é a tua opinião em relação a isso? Érica, eu procuro sempre estar em contato com a população, ter um canal direto. Quer ver um projeto que talvez eu fui um grande entusiasta e que originou o Câmara Cidadã? É o meu gabinete móvel. Toda semana eu estou num bairro e toda semana eu converso com a população e eu produzo tanto as minhas matérias legislativas quanto também de indicações e requerimentos depois que eu visito e vejo a necessidade do bairro em infraestrutura, iluminação pública, em segurança, educação e saúde. E aí, tanto me dá uma ressonância daqueles problemas daquele bairro, daquela comunidade, daquela zona da cidade, como também me dá embasamento de saber o que a população quer.
né? E aí, em cima disso, o nosso trabalho legislativo fica muito mais fácil. Então, o gabinete móvel é, sim, um dos maiores instrumentos do meu mandato, inclusive para prestação de conta também. Então, bora ver se o teu gabinete móvel está dando certo. O que a população quer? A população ela está cobrando segurança pública, né? E segurança pública, a gente tem aí determinadas mazelas que a responsabilidade é da prefeitura. A prefeitura foge muito disso. Quer ver uma matéria que foi um projeto de indicação meu? A simples projeto de indicação para que o Sinetran possa orientar o posicionamento e a interligação das câmaras dos ônibus com o CIOPS. Esse simples projeto de indicação, se a prefeitura tomasse e tivesse feito essa indicação desse simples vereador, eu não tenho dúvida que esses furtos que mais crescem na cidade de Manaus, em perímetro urbano, que são esses assaltos rápidos feitos nos ônibus de celulares e à mão e ali nas bolsas das senhoras e da população que todos os dias trafeca nos nossos ônibus coletivos, teria reduzido. Podem ter certeza. Muitos ônibus não têm a câmera integrada e os que têm novos, eles têm um posicionamento que nem reconhece aquele furto, e a marginalidade já até sabe, né, aonde que a câmera... Isso nasceu de ideias, conversando com a população, mas não basta só o vereador legislar, apresentar projetos de indicações. Basta também o executivo municipal acatar, né, e implementar, porque o vereador, ele legisla, ele indica, ele requer, ele aprova o orçamento, mas quem executa é a prefeitura, é o chefe do executivo. Hoje, quantos projetos, né, que você indicou estão arquivados? Nós apresentamos, nesse segundo mandato meu, mais de 112 projetos, para você ter uma ideia. Mas todos autorais ou com coautoria? Que isso já deu pano de manga lá na CMM. Coautoria, quase 40% dos meus projetos de coautoria. E mais de 50% dos meus projetos foram arquivados e o restante não foram sancionados. Então, para você ter uma ideia, olha só, não adianta a Câmara aprovar, não adianta a Câmara fazer todo esse estudo, porque o vereador tem um trabalho, né? Eu faço tribuna popular dentro do meu gabinete móvel todas as semanas, escuto a população, debatemos com o colegiado, né, com a oposição, com a situação, aprovamos por unanimidade e a prefeitura não sanciona. E eu te dou um exemplo muito claro, né, do projeto de lei 255 de 2021, que inclui, né, os deficientes audiovisuais dentro das corridas, dentro das maratonas, um projeto totalmente inclusivo, foi aprovado por unanimidade e, recentemente, o prefeito fez o veto total, né? E aí me deixa uma clareza de fazer uma pergunta. A prefeitura, ela é inclusiva? O que ela faz para incluir esses atletas que merecem, sim, ter um tratamento diferenciado pela organização desses eventos que aumentam todos os dias? E esses profissionais e esses atletas são tratados à margem dessas corridas e nasceu de atletas que me procuraram, né, escutando de uma pesquisa. Mas não basta só legislar, não basta só aprovar por unanimidade, né, prefeito, é preciso a boa vontade também do chefe de executivo de sancionar e implementar nos seus eventos esportivos. Diego, a população, em suma, ela está insatisfeita, né? Ouvindo a população, a gente mesmo faz as matérias, a gente vai acompanhando as pessoas interagindo nas redes sociais do Convergente, e uma das coisas que a gente quer entender, principalmente depois, né, já quase 4 anos de gestão, e a gente vai recebendo os vereadores aqui, mas a gente quer saber, nesses 4 anos, o que de fato você fez para a população? O que de fato você fez por Manaus? Érica, eu estou bem tranquilo, entusiasmado, né? Eu estou diante da minha pré-campanha, eu estou prestando conta aqui, como estou prestando com você. Foi o mandato que eu mais produzi leis, foi o mandato que eu mais capitaneei recursos para a cidade de Manaus. Para você ter uma ideia, nós capitaneamos emendas estaduais e parte das minhas emendas já paga hoje mais de 16 milhões, né? Isso foi para onde o dinheiro? Para a saúde, para a cultura, para a educação
e para geração de emprego e renda, qualificação. Nós E ajudamos. por que a população está reclamando da saúde? Eu tenho a certeza. Hoje, Manaus, por exemplo, não tem uma UBS que está aberta a partir das 17 horas. Hoje, por exemplo, Manaus não tem medicamentos para tratamentos de alta complexidade e também medicamentos básicos faltam nas unidades. Fora os profissionais, que, por exemplo, eu fiz uma denúncia recentemente de uma UBS da zona rural, Nossa Senhora de Fátima, que não tinha profissionais ali já há 2 dias, e eu fiz essa denúncia, abri até o procedimento administrativo na Secretaria de Saúde, e eu tive que socorrer numa ação minha do gabinete móvel, que a gente leva também profissionais de cidadania, e tudo graças, eu tinha um médico lá e tinha equipe de enfermagem, a gente socorreu, e o morador chegou a tempo aqui com a nossa equipe aqui em Manaus para ser socorrida. Isso é só um exemplo de que Manaus precisa, uma metrópole, né, uma cidade que cresce diariamente, cheia de mazelas, é preciso sim ter já prontos atendimentos, prontos socorros, 24 horas. Manaus, para você ter uma ideia, por não ter prontos atendimentos com 24 horas de atendimento, perde um volume alto de recursos federais, e é isso que nós estamos defendendo já para próximo mandato. Então, é uma unidade de saúde que funcionaria no âmbito municipal 24 horas, Sim. com especialidades. Com especialidade, com medicamentos, né, para que... E só com o volume que Manaus perde, que é por volta de 700 milhões de reais, olha só, Érica, você imaginem que só porque Manaus não tem alguns indicatórios e não tem unidade 24 horas, se perde um volume desse de recurso. Você imagina o que não daria para implementar na saúde básica. E aí abarrota os prontos-socorros já de alta complexidade, que é de responsabilidade do Estado. Mas é preciso muito mais, né? Manaus já cabe um hospital geral, mesmo municipal, como tem em Florianópolis, como tem em São Paulo, como tem nas grandes capitais. A população, ela reclama muito que os políticos não são sinceros, né? E aí, olhando para a tua gestão, e sendo sincero, como é que você avalia essa gestão hoje? Eu te disse ainda há pouco que eu estou bem entusiasmado para me passar na frente de todos os meus eleitores, de todos que foram contemplados pelo meu mandato. Não tem medo de chegar e ir para a rua? Não. Por exemplo, um dos maiores feitos do meu mandato foi presidir a CPI das águas. Nós conseguimos reduzir em 25%, né, a tarifa de esgoto, nós conseguimos zerar para quem não tem as 4 etapas, nós conseguimos celebrar um termo de ajuste de gestão que acelerou o Trata Bem, a tarifa social. Nós impactamos a vida, eu acredito, em mais de 150 mil manauaras. São essas pessoas que eu vou com certeza pedir a renovação do meu mandato. Nosso mandato só tem sentido, Érica, se realmente mudar, melhorar a qualidade de vida do povo da minha cidade. E nesses pilares que eu vou prestar conta com vocês aqui, a gente tem entrega em todos. Nós temos entrega na saúde, nós temos entrega em saneamento básico e habitação, nós temos entrega em esporte, e nós temos entrega na geração de emprego e renda. Esses são os pilares do meu mandato. E no quadro Sincerão, o que você acha que ficou faltando? As entregas, por exemplo, tem quase 3 milhões e 700 mil de emendas aprovadas em positiva por eu escolher... O que é emenda aprovadas em positivas? Em positivas, por exemplo, nós temos, todo vereador tem 1 milhão e 720 mil de emendas em positivas que ele pode colocar instituições, colocar na saúde, colocar na educação, colocar na qualificação. Eu coloco nesses 4 pilares aqui. Então, olha só, tem 1 milhão e 700 mil de emendas impositivas que eu aprovei ano passado, que já estão empenhadas, e a Prefeitura de Manaus não paga, assim como não paga de quem diverge dela na Câmara. Isso é gravíssimo, isso é um atentado ao parlamento, e eu já denunciei várias vezes isso. Então, só o fato de você discordar, ou falar alguma coisa, ou colocar uma fiscalização, a prefeitura... Como é que é? A prefeitura, como é que eles organizam essa situação? Eles têm todos os projetos de emenda aprovada de cada vereador, assim como tem também os projetos legislativos. Sim. Né? Quando chega lá, vê o nome do Diego Afonso,
União Brasil. Quando chega lá, vê o nome da professora Jaqueline, quando chega lá, vê quando o nome de quem realmente diverge. E eu sempre, Érica, eu sempre divergi da gestão. Eu sempre vou discutir gestão pública, porque é isso que eu acredito que interessa, é isso que muda a vida da população. E aí eu te digo com muita clareza, o que faltou no meu mandato? Exatamente tudo que eu aprovei. O prefeito sancionar, o prefeito pagar. É responsabilidade do executivo isso. Não adianta, e é por isso que nós estamos construindo algo novo, e algo novo é com a União Brasil, para a cidade de Manaus. E quando acontece essa situação de, né, o prefeito vetar, não pagar, tem alguma outra instância que vocês podem ir? Como é que funciona? Nós estamos aguardando, inclusive, pelo presidente da casa, que já se posicionou, Caio André. né, Caio André. E existe mecanismo também que a gente sabe, igual existe com os fornecedores, né? É preocupante hoje a situação econômica da cidade de Manaus. Todos os fornecedores, não tem fornecedor que não recebe menos de 6 meses, né? Isso, seja cota publicitária, seja empresas do asfalto, indústria de serviços que a prefeitura toma, né? Presta um serviço à prefeitura, mas não paga 6 meses. Então isso é gravíssimo. Eu já denunciei isso na Câmara e uso aqui o Convergente Politizando para falar a verdade. Eu vim aqui para prestar conta, e isso é muito grave, né? Nós tivemos recentemente aí o caso, né, de diversos fornecedores. Recentemente a gente estava na missa e o próprio padre Charles Você estava lá na missa? cobrou ao vivo, né, de toda a comunidade católica que ele estava, mas não se refere somente a Rio Mar. Mas, por correlacionar, eu tenho emendas, inclusive, que contemplam a Rio Mar, né? Eu sou católico e respeito todas as crenças, e a Igreja Católica merece o mesmo respeito de qualquer chefe do executivo. Até porque a Rio Mar é histórica na cidade de Manaus, ela faz um trabalho de evangelização, de caravana social nos bairros da cidade e conta com esses recursos, né, de emendas impositivas, ou de patrocínios, ou de publicidade, que mantém, é claro, aquele veículo de comunicação. Mas, mais um exemplo de que a prefeitura ela vem tendo os problemas financeiros ou de prioridade mesmo, né? Mas emenda positiva já é aprovada e destacada do orçamento. Se não tem aquele recurso para pagar aquela emenda, foi desviada a finalidade. Aí mais grave ainda. Então, o último mecanismo que nós temos, Érica, voltando à sua pergunta, é de judicializar, né? Eu estou esperando, inclusive, o posicionamento do presidente da casa, que é do nosso partido, Caio André. O último caso, nós vamos judicializar, né? Nós sabemos que o exercício é até final de dezembro para o pagamento das emendas. Mas se está empenhado, emendas que já foram executadas, é preciso pagar, porque as entidades, as empresas precisam receber aquele recurso, tendo em vista que já tem muita coisa executada pela cidade de Manaus. Agora, permanecendo no quadro Sincerão, vamos falar sobre CMM, né? Câmara Municipal de Manaus. E a gente está acompanhando que ao longo da história, né, vem se permanecendo aí a substituição, a renovação da CMM. Na eleição passada, a gente já teve quase 50% da renovação, do quadro de renovação. Eu acredito que esse ano vai ser maior. Quem você acha que não consegue, né, que está aí para a questão de pré-candidatura para se reeleger? Quem você acha que não volta? Eu acho que os vereadores que foram recentemente Mas quais são os nomes? Não vai fugir, né, da pergunta, não. Tem uns problemas de vereadores que foram cassados, perderam o mandato, né? O vereador Peixoto, eu acho que tem muita dificuldade de defender o nome dele, tendo em vista que passa por uma cassação, então perde aquela estrutura. Agora vou puxar a sardinha para a União Brasil. Não, vamos, né, continuar quem tu acha que não volta. O Peixoto acredito que seja um, qual é o outro nome? Seja um nome. Apesar, Érica, que assim, você defende a renovação. Eu não vejo, a reforma política, ela preveu muito os mandatários e os partidos. Você vê que poucos partidos conseguiram fazer nominatas e vai prevalecer os partidos mais fortes. Isso, por exemplo, olha com o que chegou a União Brasil, né? Então, assim, eu não vejo a renovação chegar nesse nível, apesar de que na eleição passada
foi 50%. Eu acho que reduz isso, tá? A renovação não vai ser muito grande, tendo em vista que todos os partidos já alocaram os seus mandatários, inclusive os partidos de situação. Mas, assim, Dos nomes da composição da CMM, né, que são as pessoas que trabalham lá, claro que não é uma questão pessoal, é sim. uma questão realmente de avaliar estrategicamente em termos de gestão, né? Quem você acha que não merece voltar? Que não merece ser eleito? O vereador Sassá, né? Eu acho que na divergência, nada é uma questão pessoal, mas o vereador Sassá deverá ter uma dificuldade enorme, né? Tendo em vista que lá a federação deve fazer no máximo 2, 3, e tem grande nome, ex-deputado federal dentro do PT, e ele vem, eu acredito, numa levada. Você citou ele, inclusive, aqui no início da reunião. Ele vem com uma dificuldade, eu acredito, nesse pleito, né? Então, ali naquela federação tem grandes nomes ali, Zé Ricardo, Anny Moura, e ali cada partido deverá fazer um, né? Tem bancadas coletivas lá, que aquela bancada coletiva da Michele fez Nos 7 mil bastidores, votos. assim, né, que a gente está vendo à disposição agora dos nomes dos quadros, né, de pessoas Isso. que estão como pré-candidatos. A gente tem pessoas que concorreram, inclusive, para cargos de majoritários em eleição anterior, Sim. como a Anne, como o Carol Braz, né, Isso. tem o Coronel Menezes. Isso. Como é que as pessoas elas estão ali dentro? Eu acredito que Como é que é a conversa lá dentro dos bastidores? O que tu ouviu? A gente debate, por exemplo, o Coronel Menezes, né? Está no Progressista, né? A gente já percebe ele com volume grande, mesmo conseguindo concentrar o voto da direita, né? Sinalizando aí, está entre os mais votados. Recentemente teve uma pesquisa, eu acho que do Direto ao Ponto, inclusive colocou o nosso nome também entre os 10 vereadores mais lembrados. Isso fruto exatamente dessa curva de conhecimento desse trabalho, né, que a gente faz aí nas 6 zonas Mas da os cidade de colegas Manaus. lá, tu acha que eles estão assim temerosos? Como é que tá? Porque Não, campanha para vereança não é fácil. é verdade, Eric, deixa eu lhe falar. Toda vez que entra um medalhão naquele partido e tudo, é aquele bafafá, né, aquela discussão. Mas assim, eu tiro pela União Brasil. Todo o nome foi avaliado pelos membros. Não foi nada decidido. E no União Brasil, qual é o teu maior concorrente? Eu acho que é o presidente Caio André, que eu não vejo como concorrência, mas deverá ser um grande adversário, por estar na presidência da Casa Legislativa. É natural, né, que o presidente cresça, e o Caio André vem demonstrando isso, vem demonstrando essa construção, veio para a União Brasil. Cada um, né, correndo atrás do Exatamente para seu, isso. né? Verdade, é verdade. E quando a gente pensa sobre isso, assim, já falando do Caio André, né? Como é que é a tua relação com ele? Beleza, eu, por exemplo, esse nosso gabinete móvel, meu projeto, o Câmara Mais, foi um projeto de indicação meu, né? A vinda do Caio André, a gente também chancelou, fiz questão, né, de estar na nomeação dele, o governador convidou, a gente convidou também. Então, o vereador Caio André, ele é aquele correligionário parceiro, amigo, né? A gente sabe que tem algumas dificuldades financeiras hoje que a casa passa, né? A gestão anterior deixou alguns gargalos, inclusive algumas imprudências com aumentos. Que era com a gestão anterior, era Davi o Reis. Davi Davi Reis, né? Reis. Você acha que Davi Reis merecia continuar na CMM? Eu acho que merecimento, eu acho que cabe ao eleitor julgar. É sincerão, Né? bora falar É o logo eleitor sincerão, é o julgar. teu. O Mas, que tu acha? mas assim, Na tua opinião. eu acho que o Davi Reis deverá ter suas dificuldades, né, internas. Tu votaria tanto nele? no Avante. Eu não votaria. Tu votaria? Eu não votaria. Não votaria. Eu não votaria. Por que tu não votaria? Porque eu não comungo das mesmas ideias dele, né? Eu sempre discuti com o Davi e fui vice dele na presidência, sempre gestão pública, né? Gestão Teve ali de dificuldade, assim, eficiência. de lidar com ele, como estava com o vice? Teve, né? Ele decidia as coisas monocraticamente. Por exemplo, ele fez esse aumento para todos os servidores, que foi o que explodiu o recurso da Câmara logo que ele saiu, né? Ficou até bem, eu acredito, com os servidores, mas comprometeu, por exemplo, a gestão do Caio André, que E aquele caderninho lá?
Olha só, Ele apareceu? Me não conta a história. apareceu, né? Foi aberto o inquérito. Vamos dizer qual é o caderno, que as pessoas vão perguntando assim, né? Como é que é o nome? É o caderno que é a memória de todas as legislaturas, todos os vereadores, quando tomam posse, aquele livro histórico ali assinado por todos os vereadores Olha, da eu tenho especialidade 18ª na área de legislatura. história, né? Eu sou especialista em história. E aí, isso aí é um crime, isso aí Um atentado ao parlamento. é um atentado, ao porque, parlamento. gente, aquilo ali é a memória de Manaus quando a gente fala sobre política. Se some um livro histórico com a memória do parlamento ali de todas as 18 legislaturas, você imagina que um projeto de lei não desaparece. Se eu fosse fazer agora, por exemplo, uma tese de doutorado, de mestrado, de graduação, que eu fosse falar sobre a memória hoje da CMM, eu não tinha mais o caderno, não tem um caderno, né? Verdade. Agora, vamos botar um investigador lá dentro? Eu acredito Né? que... Se assai eu alguma acho coisa assim para poder ir lá investigar. Onde tu acha que está esse E caderno? foi aberto, tá aí. Eu fico imaginando o que a pessoa faz com um livro desse histórico, né? Agora, lógico, de um Mas valor... tu acha que existe uma de um rede de conspiração? Tu acha que foi intencional, não foi intencional? O que tu acha? Eu acho que foi com intenção. Uma pessoa não vai furtar um livro daquele sem intenções, né? Então, Por houve o que tu dolo, acha que sim. foi intencional? O que tinha naquele livro? Não, aquele livro, na verdade, aquele livro é todas as legislaturas. Aquilo fica registrado, né? A assinatura de cada vereador que toma posse e tudo, e aí a histórica do coisa. Aquilo, se for intencional, acredito que foi para tumultuar mais ainda, né? A saída do presidente, que eu confesso que a gestão deixou muito a desejar na casa e principalmente comprometeu o parlamento orçamentário, né? Então, quando se compromete orçamento público, gente, eu vou ser sempre contra. E foi isso que eu fui contra, né? É isso que eu vou sempre discutir, seja com o presidente Caio André, seja com o presidente. A gente precisa ter responsabilidade com a máquina pública e principalmente com o recurso. Agora, falando de convenção partidária, o negócio tá pegando fogo, né? Como é que tá lá pela União Brasil? Estou trazendo quentinha, União Brasil, como eu lhe falei, fará com toda certeza a maior bancada da Quando é que Câmara vai ser? Municipal de Manaus. A Será no dia convenção? 3, às 19 horas, lá no estacionamento da Newton Lins, né? Aquela área toda, Newton Lins, todo o nosso arco de aliança será a convenção. Acho que o único partido que fará... Quem é que tá federado à União Brasil? Vamos lá. Partido Progressista, quem mais? Podemos, PMB, PSB, União Brasil, Republicanos e o PV está na federação e o PRD. Agora, para a gente falar sobre termômetro, né? A gente tá falando agora de convenção, mas me trouxe aqui uma dúvida aqui de bastidores, né? Você era presidente do Diretório Municipal, né? Isso. Ficou magoado que perdeu a presidência? Não, é natural. E isso foi uma construção da nacional, da estadual, com o nome do Roberto Cidade. O Roberto até brinca. Ele fala se ele pegou só emprestado. Eu falei, não, acho que eu dei a minha contribuição no PSL, fui presidente do PSL, fui presidente do União Brasil, e agora, como o Roberto está unindo todas as forças com o nosso diretório, é natural que ele seja o presidente. O Roberto é, sim, a maior liderança hoje municipal do União Brasil. Como é o Roberto Cidade mesmo, assim? O que tu acha, assim, dele? Olha só, para você ver, eu sou humilde, uma pessoa simples que ouve todo mundo, Érica, e assim, ele é muito dinâmico, ele é muito... Porque a população, às vezes, diz que às vezes as pessoas fingem, né? Os políticos, eles, né, fazem de conta que... Como é que é? Érica, eu acho que aquele político que ele tem aquela capa, uma hora cai. Uma hora cai. O Roberto foi vereador comigo, né? Se elegeu deputado, se reelegeu deputado com a maior votação da história, se reelegeu consecutivamente 3 vezes presidente. O Roberto tá. E hoje ele abdica da presidência, do mandato, para emprestar um nome para construir esse projeto para Manaus. Então, só isso aí, né, a grandeza do Roberto, a simplicidade, a humildade, é muito grande. Agora, continuando falando sobre convenção, né? Eu quero que você diga para mim qual é o seu pódio. Quem é que você quer que chegue com você no final? Meu amigo, eu quero que o vereador Caio André chegue comigo, eu quero que a vereadora Jaqueline chegue comigo, eu quero que o vereador Everton Assis chegue comigo, eu quero... Esses companheiros já dividem a responsabilidade. Eu sou líder da União Brasil, mas eles dividem, eles discutem pauta, eles nos apoiam nas discussões, inclusive com a base da situação. Hoje, a União Brasil é oposição
E diante de tudo isso, é natural que eu queiram esses comigo lá em 2025, para que a gente possa, de fato, fazer de novo um presidente que seja do União Brasil, mas também eu quero que todos os nossos 20 vereadores que fizeram, os 21 vereadores Do que União elegeram, Brasil, né? eu quero que, por exemplo, os nossos filiados, nós temos companheiros valorosos, nós temos o Aldernô, né, que também disputa, nós temos o Marcelo Dias, o delegado Marcelo Dias, nós temos o Simon Bessa, nós temos Alex Saraiva, nós temos aí vários, nós temos a Mas eu quero ex-deputada saber do teu pódio. Terezinha Ruiz, Mas eu né, quero saber do teu pódio. deputada Terezinha Ruiz, é uma pessoa que eu quero também que se eleja. Nós faremos, com toda certeza, Érica, de 6 a 7 vereadores. Então, os teus 6 é você e... Olha só, eu, Caio André, vereadora Jaqueline, vereador Everton Assis, ex-deputada Terezinha Ruiz, Aldenor Saraiva, Simon Bessa, esses são com certeza nomes valorosos do União Brasil, mas nós temos aí 20 vereadores, né, que enfrentaram essa oposição com a gente, elegeram o Caio André, né, e são essas pessoas que acreditaram nessa mudança, tanto na Câmara quanto na Manaus, e está acreditando nessa construção do União Brasil. Agora a gente vai finalizando o nosso Politizando. É muita coisa, porque o Diego vai voltar aqui conosco, com certeza. A eleição está começando, porque ela começa de fato de direito depois das convenções, Sim, né? sim. Mesmo porque a gente tem várias restrições, até mesmo jurídicas. Hoje você veio falar um pouco sobre a sua vida, sobre o seu mandato. Mas agora eu quero saber o seguinte, né? O Diego, pai, né? O Diego cidadão, né? O Diego que tem filhos, né? Qual é a Manaus dos teus sonhos? Érica, eu vim aqui, tudo que eu tive na minha vida, minha formação, os meus filhos, a minha família, eu vim aqui jamais para sair de Manaus. Tudo que eu tenho aqui, meus negócios, minhas empresas, minha casa, tudo que eu construí ainda está no São Raimundo, ainda está nos lugares que eu fui abrir minhas filiais das minhas empresas, né? O meu carinho para os 50 bairros que eu represento, as 6 zonas da cidade de Manaus, e os segmentos comerciais, industrial. Eu quero ver uma Manaus igualitária, eu quero ver uma Manaus desenvolvida. Eu ainda me lembro quando eu nadava, que eu chegava na Vila Olímpica e ali era o maior parque aquático da América Latina e a gente tinha aquela exposição de toda ali, sempre Toshiba, Philips, toda aquela indústria ali patrocinando os campeonatos sul-americanos e tudo, seja de atletismo e tudo. Eu quero aquela Manaus, eu quero uma Manaus que realmente o polo industrial continue pujante. Ontem eu estava, por exemplo, né, na inauguração da Livontech, né, a primeira do Brasil, uma empresa pioneira chinesa que se instalou no polo digital, 600 empregos, 70 milhões em investimento. É isso que eu quero, que a nossa economia volte a crescer, mas principalmente que o nosso esporte volte com aquela pujança que a gente tinha, que a nossa habitação continue Agora, pujante. O vereador Diego Afonso, qual é a Manaus dos seus sonhos? Uma Manaus desenvolvida. Eu sempre vou lutar pela geração de emprego e renda, eu sempre vou melhorar, sempre vou lutar pela uma habitação, e a gente tem conseguido aí construir com o governo do estado o maior projeto habitacional da história que esse estado já viu. Nós estamos já entregando unidades habitacionais, nós estamos regularizando todos os conjuntos habitacionais de Manaus. Isso pensa que é pouco, mas você imagine, outros governos entregaram, mas não regularizaram. Não adianta, dignidade, o teu título definitivo é ser a tua propriedade de fato e de direito, você sabe disso, você é uma legalista. E isso a gente tem conseguido construir junto com a superintendência, junto com o governador e o Wilson Lima, que me convidou. E eu sempre digo para ele que é muito fácil liderar a União Brasil na Câmara, porque tem muitos feitos, né? Mas graças também à simplicidade e à humildade do governador de ouvir a Câmara, de ouvir vereadores, que outros governos, o governador não tratava com o vereador. E para a gente fechar agora, né? Quem vai ser o vice do Roberto Cidade?
A gente tem conversado, ainda tem as Não, mas dá o nome. movimentações. Qual é o nome? Qual é o nome? Pelo menos dois, né? A gente lutou muito para unir a direita, né? Centro-direita. Era a nossa candidatura, eu defendia sempre isso, era a candidatura que mais tinha condição de unir a direita. Houve essa mudança, mas eu acredito que os republicanos, né? O Partido Republicanos deverá indicar o vice. Qual é o nome? Está em volta aí, eu acho que do João Luiz, do deputado João Luiz, está em volta também do João Carlos, mas existe uma João Luiz presidente. e João Carlos, qual seria a tua opinião de voto? De assim, esse aí eu acho que... Eu acho que o deputado João Luiz já demonstrou ter aí João Luiz tem uma liderança, tem uma né? liderança Religiosa, nacional, Junto aí às igrejas, tem um né? trabalho muito forte com o esporte. Eu acho que ele juntaria aí as maiores congregações hoje que existem em Manaus. Eu acho que casa muito com cidade. Cidade é um cristão católico, né? Já tem uma penetração muito forte na igreja católica com a igreja evangélica, eu não tenho dúvida, com essas congregações fechadas, o João Luiz seria um nome que vinha a somar, sem sombra de dúvida, tendo em vista que também é um partido de direita, né, o republicano, e que pode sim fazer um grande diferencial no processo eleitoral. E a gente finaliza aí o politizando, né? Mas a gente não vai aprofundar porque tem muita coisa ainda. Você vai voltar aqui. Tem bastante quadro que a gente vai estreando. E para você que está assistindo a gente, eu quero dizer para você o seguinte: manda para mim qual é a Manaus dos seus sonhos. Porque, para mim, a gente não está vivendo esses sonhos, não, tá? Então, preciso que vocês comentem, que vocês falem até mesmo para as pessoas que a gente está assistindo aqui, os vereadores que estão com mandato, né? Repensem, reflitam. Aqui a gente conversou bastante, né, Diego? Então, eu acho assim que a gente precisa mudar muita coisa na CMM. Precisa mesmo. Você justificou muita coisa. Mas a população está aqui, é ela que vai julgar, né? E aí eu acho que esse é um espaço democrático mesmo. E depois você vai voltar aqui porque a gente vai ter muita coisa no Politizando, gente. Nós vamos trazer aqui as imagens, nós vamos trazer especialistas, nós vamos trazer, inclusive, estudiosos sobre problemas da cidade, como segurança. O que pode ser feito em nível municipal? A gente vai falar também sobre saúde, né? São muitas coisas, problemas relacionados à educação. E é nesse momento que, depois das convenções, os candidatos deixarem de ser pré-candidato para se tornar candidato, vai ter que voltar aqui para dizer realmente, de fato, quais são as propostas, quais são os projetos. E aí eu vou julgar. Porque eu tenho especialidade em várias áreas e eu vou estar aqui debatendo, dizendo se é viável, se não é viável, se você pode confiar ou não. Então, não perde o nosso programa. É o Politizando pelo Convergente, porque aqui é você que escolhe e que toma a decisão.